Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no sábado passado, manifestantes realizaram em 40 cidades atos contrários a Jair Bolsonaro, batizados de Ele Não. Em Salvador, a cantora ativista Daniela Mercury puxou o trio elétrico. Cadê os pretos nessa cidade? Cadê os gays nessa cidade? Cadê as mulheres nessa cidade? Cadê os homens nessa cidade? Que são contra a opressão, contra o racismo, pela democracia, pelo amor, pelo respeito. Mas o Ele Não acabou impulsionando a manifestação Ele Sim, realizada no domingo em 60 cidades. Na Avenida Paulista, a reação foi forte. Ele sim! Ele sim! Ele sim! Ele sim! Ele sim! Enquanto Bolsonaro se consolidava como protagonista da campanha eleitoral, Ricardo Lewandowski tentava liberar no STF uma entrevista do presidiário Lula, cabo eleitoral de Fernando Haddad, a colunista social da Folha de São Paulo. Indicado pelo próprio Lula ao Supremo, Lewandowski deu decisão a favor, mas Luiz Fux a derrubou com liminar, depois mantida pelo atual presidente do STF, Dias Toffoli, apesar do piti de Lewandowski, que em seguida ainda atendeu a uma reclamação de deputados petistas e voltou a autorizar a entrevista, acusando Fux de obstar a liberdade de imprensa com motivações cujo caráter subalterno salta aos olhos. É a velha tática dos subalternos de Lula de acusar os outros daquilo que fazem. Toffoli, no entanto, reafirmou a decisão de Fux, determinando que ela deverá ser cumprida em toda a sua extensão até posterior deliberação do plenário. Na segunda-feira, o Ibope mostrou um crescimento de 4 pontos de Bolsonaro, que atingiu 31%, enquanto Haddad manteve os 21% da pesquisa anterior. Ciro Gomes, que apareceu com 11%, acabou alegando que a campanha Ele Não teve um erro de posicionamento de marketing. O ato das mulheres foi a coisa mais linda que aconteceu. A política tem coisas que a gente só vê depois. Eu percebi só depois que quando demos a ideia de Ele Não, acabamos trazendo uma polarização que não ajuda a nossa causa. Como assim quando demos a ideia? Ué, Ciro, a ideia não foi das mulheres? Ou foi de um macho branco, linha auxiliar do PT, que declarou R$1.700.000 de patrimônio à Justiça Eleitoral? A propósito, o que ajuda a causa afinal? Chamar Bolsonaro de nazista, filho da puta? Ele é só vítima desse nazista, filho da puta, que nós vamos derrotar. Dizer que o discurso nazista é forte no Sul? Porque lá do Sul pra cá é muito forte a força desse discurso nazista. Ou agredir entrevistadores? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Eu espero que você nunca seja presidente. Obrigado, valeu. Que foi? Vai bater? Você acha que eu sou a Patrícia Pilar pra você bater, rapaz? E Ciro ainda falou que fascista com ele é na chibata, mas depois amaciou alegando que se referia a chibata moral, chibata retórica. Então tá. Mais explosivo que Ciro foi o primeiro anexo da delação de Antônio Palocci liberado pelo juiz Sérgio Moro. Nele, o ex-ministro petista coloca Lula como mandante tanto da arrecadação ilícita de dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras, quanto do uso desse dinheiro sujo em campanhas presidenciais de Dilma Rousseff, que, segundo o delator, custaram R$1,4 bilhão. De acordo com os depoimentos, Lula sabia do Petrolão desde fevereiro de 2007, pelo menos, quando disse a Palocci ter ciência de diversos crimes cometidos pelos então diretores indicados por ele mesmo, Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Mas foi em reunião de 2010 que Lula encarregou o próprio Palocci de gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados no Petrolão e o seu devido emprego na campanha de Dilma. Foi a primeira vez, segundo Palocci, que Lula explicitamente tratou da arrecadação de valores a partir de grandes contratos da Petrobras, solicitando ao então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do PT. Palocci também contou à Polícia Federal que o PT teve contas secretas no exterior, abertas pelo próprio partido ou por empresários.
Para surpresa de ninguém, a reação petista à divulgação da delação consistiu em ignorar as denúncias de Palocci e acusar Moro de tentar intervir na eleição. Os três mosqueteiros de sempre, Paulo Pimenta, Vadir Damusa e Paulo Teixeira, acionaram então a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que deu a Moro 15 dias para explicar o levantamento do sigilo, já explicado pelo procurador Deltan Dallagnol à imprensa. Segundo Deltan, numa ação penal, os acusados têm direito de saber que existe uma colaboração e o que foi dito pelo colaborador, já que isso pode influenciar a decisão do juiz. Levantar o sigilo é uma condição necessária para o exercício da defesa. Essa ação penal está na fase de alegações finais. É essa a oportunidade que a defesa tem para se manifestar sobre esse termo de colaboração. Não existia outro momento para que esse termo fosse juntado aos autos. O tempo da justiça e o tempo da política não podem ser confundidos. O fato de que um determinado evento ou prova judicial tem implicações políticas não deve influenciar a atuação da justiça. A propósito, se Lula dizia não ter preocupação com a delação de seu camarada Palocci, por que tanta choradeira petista agora, não é mesmo? Eu não tenho nenhuma preocupação com nenhuma delação. Sabe, não tem a menor preocupação. O Palocci é meu companheiro de 30 anos, é fundador do PT, foi meu ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil da Dilma, é uma das figuras mais inteligentes desse país. Se o Palocci acha que deve fazer delação e contar alguma coisa, olha, o Palocci é maior de idade. Eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta que o Palocci não vai fazer delação. Se fizer delação, ele pode contar tudo que ele souber, Eu tenho certeza que pode prejudicar muita gente, menos eu. Acerta outro mané, vê se me erra. Já o condenado José Dirceu, preso 3 vezes no Mensalão e no Petrolão, acusou o Ministério Público de ter se tornado uma polícia política. Defendeu a retirada de seu poder de investigação e de todos os poderes do STF. O próprio Supremo confirmou que aquelas conduções coercitivas não só eram ilegais, como tinham objetivo político de levar à delação, na verdade. As prisões preventivas sem base legal, eu fiquei preso 1 ano e 9 meses. Antecipação de pena, na verdade. E as delações sem prova. O Supremo, infelizmente, tragicamente eu diria, deu ao Ministério Público o poder de investigar. Quem acusa não pode investigar, quem investiga não pode acusar. Já há ministros do Supremo propondo que se revogue essa decisão, porque existem hoje os famosos PICs, que são investigações sigilosas do Ministério Público. E o Ministério Público, na verdade, hoje é uma polícia política. As barbaridades propostas por Dirceu não são meras declarações de improviso. Elas ecoam no plano de governo de Lula para o seu pós-Haddad. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público, condição fundamental para o reequilíbrio de poder. Isso mesmo, o PT quer instituir o controle social em todos os poderes e no MP. Haddad só tentou amenizar a proposta de Assembleia Constituinte exclusiva, dizendo que o plano prevê criar condições para a formação dela ou, traduzindo, para que a Constituição seja reescrita de acordo com os interesses do partido. A convocação de uma Assembleia Constituinte. Há 2 parágrafos, então, só explicando essa proposta. Eu queria saber qual seria o escopo dessa proposta e se seria convocado logo no primeiro ano de governo, caso seja eleito. Já foi mediado quando o PCdoB passou a integrar a chapa, houve uma alteração no texto para criar as condições da convocação de uma Assembleia exclusiva. Mas é criar as condições. Mas mudou. E seria para quê? Para redigir uma nova Constituição. Uma Constituinte exclusiva. Já Bolsonaro criou condições de governabilidade com as declarações de apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, que reúne 261 parlamentares, e da bancada evangélica, que reúne 203, embora muitos em comum com a FPA, sem falar no apoio das associações comerciais e empresariais do Brasil e de candidatos a governos estaduais, como Paulo Scaff em São Paulo. Mas Bolsonaro não criou condições de participar do debate da Globo. Seu médico cirurgião Antônio Macedo vetou. Avaliamos os exames laboratoriais dele que estão caminhando bem
mas depois da nossa avaliação clínica, nós contraindicamos participação em debates ou em qualquer atividade que pudesse cansá-lo ou obrigar a falar por mais de 10 minutos. Resultado, a TV Record do bispo Edir Macedo, que já havia declarado apoio a Bolsonaro, exibiu entrevista pré-gravada com o candidato em condições mais confortáveis para sua saúde no horário do debate da Globo. Foi recomendado não falar mais 15 minutos, tanto é que quando chegar para a gente vai parar, dar uma descansada meia hora e voltar novamente a conversar. Me sinto bem, gratificado, feliz por ser uma opção de verdade contra tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, em especial no combate à corrupção. Por que essa história de salvador da pátria sempre dá errado e termina em desastre e sofrimento para a população? E você pode ver, tudo é conduzido de dentro da cadeia pelo senhor Lula, que indica aí um fantoche seu chamado Haddad. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família. Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? O meu sogro é o Paulo Negão. A minha filha tem sangue negro em suas veias. Eu iria fazer essa pergunta também para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou, deu uma entrevista na Record e não está aqui debatendo conosco. E a pergunta é... Agora, a corrupção está colado no PT. Não tem como querer desvincular o que acontece na corrupção do PT. Nós devemos evitar que esse estado de coisa continue no Brasil. O PT não deu certo, é um partido que traiu os trabalhadores. O PSDB se associou ao Michel Temer para sabotar o governo, aprovando as chamadas pautas bomba, gastos desnecessários, aumento para a cúpula do funcionalismo público, um absurdo, aumentando acima do teto, com auxílios os mais diversos, salário de quem já ganhava bem. E foi isso que levou o país à crise, e não a política responsável com as finanças públicas que nós fizemos. Olha, nós discordamos totalmente. Eu quero falar com você que está nos ouvindo. O PT terceiriza a responsabilidade. O PSDB está fora do governo há 16 anos. O que o Fernando Henrique tem que ver com isso? A não ser o fato de que ele fez o Plano Real e o PT votou contra o Plano Real. Como o PT votou sempre contra e a favor do corporativismo. Nós temos quem escolheu o Temer foi o PT, foi a Dilma. Quem quebrou o governo foi o PT, foi a Dilma, quando disse que ia fazer o diabo para ganhar a eleição. Ganharam a eleição dando um golpe no eleitor, porque depois ficou ingovernável o país. Na sexta-feira, Bolsonaro escreveu no Twitter: "Não merecemos ser governados de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos. De norte a sul, a população exige mudanças urgentes." Bolsonaro apareceu então com 35% na pesquisa do Instituto Paraná encomendada pela revista Cruzoé contra 22% de Haddad. Os números do líder e do segundo colocado são os mesmos da pesquisa Datafolha divulgada na véspera, e Bolsonaro ainda atingiu 40,9% dos votos válidos. Enquanto o Datafolha projetou Bolsonaro apenas um ponto à frente de Haddad no segundo turno, 44-43, a pesquisa Cruzoé apontou uma vantagem de 9 pontos a favor de Bolsonaro, que tem 47,1 contra 38,1 de Haddad. O maior pavor do PT é a eventual derrota em primeiro turno, dada a possibilidade de o candidato do PSL arrebanhar os votos úteis do eleitorado antipetista de outros candidatos, além dos votos envergonhados, não captados pelas pesquisas. Que a onda Bolsonaro vem crescendo na reta final, não resta dúvida, resta saber o quanto nas urnas. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.